e sinto-me particularmente feliz porque, para além de estar entre colegas nesta mesa, dá-se a coincidência de serem também meus amigos. Isso são momentos agradáveis para nós. Essa amizade ficou patente na apresentação generosa que fez a professora Maria do Carmo e pronto, e que só a amizade dita. Bom, a minha intervenção chama-se efetivamente As Flores Compram-se em Processo de Morte, e eu vou abreviá-la bastante, porque tinha aqui também uma perspectiva diacrónica da morte nas letras, mas não, naturalmente, com a qualidade daquela que acabou de nos fazer o professor Seabra Pereira, e, portanto, eu vou amputar essa parte da minha intervenção. E vou quase diretamente, justamente para o século XXI, falar em duas obras talvez menos conhecidas, mas que nas quais será importante refletir. Começo talvez por evocar o estilista Alexander McQueen, porque pouco antes de se suicidar, disse numa entrevista que era muito importante saber-se encarar a morte, porque a morte era, afinal, parte da vida. Ele disse o mesmo taxativamente. Depois, esta sua postura, ele suicidou-se seguidamente, e a sua vida foi passada ao cinema num filme chamado McQueen, justamente que conta a sua extraordinária história e que reúne também testemunhos de amigos e de familiares. Naturalmente que o Alexander McQueen chamou aqui a atenção para o facto da morte e a vida serem complementares. É como tal que eu as vejo e entendo também que talvez a morte careça de aprendizagem, porque nós precisamos saber morrer, nós precisamos que nos ajudem a morrer e nós precisamos de ajudar os outros a morrer. Eu, como disse, salto aqui uma porção de páginas e passo para o século XXI, onde surgem duas obras que eu não sei se são literárias, se não são literárias. Uma é, outra é menos, mas também não é isso que vem ao caso. São obras híbridas cuja classificação me custa muito apostar. Trata-se de dois médicos que desceram, digamos assim, da nomenclatura usual à medicina e, portanto, vieram até nós trazer-nos algumas considerações precisamente despretensiosas, mas rigorosas sobre o nosso percurso de vida e a morte. Naturalmente que eles vão apostar o epicentro das obras deles é, sem dúvida nenhuma, a transversalidade de saberes. E eu refiro-me concretamente a António Maia Gonçalves, no livro Reanimar, com uma interrogação, Histórias de Bioética em Cuidados Intensivos. O professor Maia Gonçalves esteve aqui connosco. E João Trambelo, em Libertar o Silêncio da Floresta, Ensaio sobre o Sofrimento. Devo dizer que João Trambelo é um pseudónimo que eu considero horroroso do meu grande amigo Carlos Mota Cardoso, que é um médico psiquiatra, mas ele entende que é assim mesmo e, portanto, é o pseudónimo que ele usa, embora nós o conheçamos pelo nome. Vou-me referir primeiro ao Reanimar, História de Bioética em Cuidados Intensivos. É, efetivamente, um magnífico tratado sobre a dor patológica, existencial e social do ser humano. E há aqui, o professor Maia Gonçalves procura ao longo de toda a obra, ensaia ao longo de toda a obra, uma resposta para a interrogação que está no título, Reanimar, interrogação. No fundo, é um confronto com a condição humana e também a problematização da renúncia, digamos assim, àquilo que, para todos os efeitos, é sempre expectável. Há aqui um elogio à dignidade do ser e a opções necessariamente feitas, e eu, quando leio esta obra, lembro-me sempre daquele soneto do Dom Francisco Manuel de Melo, vi um dia a morte andar folgando, etc, etc, etc. Ora bem, o que é que faz António Maia Gonçalves? Ele vai contrariar justamente determinadas leituras monolíticas dos antigos evangelhos e defende que o homem não veio ao mundo para sofrer.
E nesta obra, que, como eu disse há pouco, é para o público em geral e não só para os agentes da saúde, ele vai se congratular com o milagre da vida, mas considerando sempre a inevitabilidade da morte. Repensa, e é sobretudo, a obra é sobretudo isso, a melhor forma de nos prepararmos para a morte, os cuidados que devem ser prestados à família, porque a família também morre um bocado na pessoa que parte. Aliás, ele a certa altura cita Santo Agostinho, e eu estou a citá-lo a ele, que cita Santo Agostinho: não choremos quem parte, lembremos e rejubilemos no que de maior e mais belo com ele partilhamos nesta vida. É um bocado à luz deste dizer de Santo Agostinho que se move a obra de Maia Gonçalves. Apresenta nela uma perspectiva diacrónica do entendimento da morte desde a antiguidade até aos nossos dias, e depois contraria naturalmente o postulado estabelecido pelas diretivas avançadas de vida, que nós chamamos de AVE, o testamento vital, e eu penso que ao fazê-lo, e na minha perspectiva, ele enobrece a prática médica, porque nós aprendemos com esta obra que cada um de nós é um ser com idiosincrasias próprias e, portanto, o tratamento, o nosso tratamento e o tratamento que damos aos outros tem que ser fruto de uma aprendizagem e cheia de reflexões. Portanto, quer dizer que nesta obra há uma pedagogia do sofrimento e, ao mesmo tempo, também uma tentativa do seu apaziguamento. Naturalmente que há aqui uma ética muito própria do Dr. Maia Gonçalves, como nós sabemos, trabalha em cuidados intensivos, mas é uma pessoa que apela à terapêutica de conforto, embora ainda que negue a futilidade terapêutica. Diz ele que, e baseia-se em Levinas, há que repensar a relação médico-doente, porque, para além de ser médico-doente, é uma relação, digamos, interhumana. E que, portanto, é preciso descobrir-se primeiro a alma de quem padece a dor para se lhe conseguir depois tratar essa dor. Eu acho que esta obra é interessantíssima porque é o levantamento de determinados constrangimentos porque todos nós passamos, mesmo aqueles que acreditam, que têm a felicidade de acreditar na reencarnação e que sabem que a morte é inevitável e que poderá haver uma outra vida, não há dúvida nenhuma que sofremos com isso. E eu acho que a delicadeza desta obra, o humanismo, acho que com ela e através dela, Dr. Maia Gonçalves consegue até dar à medicina o estatuto de arte. O outro livro a que eu me referia é o Libertar o Silêncio da Floresta, ensaio sobre o sofrimento. É uma obra com que Carlos Mota Cardoso dá continuidade a uma ou outra que ele escreveu anteriormente, intitulada A Tirania da Erótica. E aqui nesta obra há uma implacável e uma desejável exatidão científica. Não só na forma como ela está escrita, como também na vasta bibliografia que nos apresenta. É uma obra que me põe imensos problemas, porque pretende ser uma ficção e eu vejo nela, concomitantemente, um ensaio com bases muito sólidas. Não sei se lhe posso chamar ensaio ficcional, não sei ainda o que é que lhe vou chamar, nem isso interessa muito. Acho que é um tipo de obra que ganha muito pela mão deste médico psiquiatra que cede então o protagonismo ao narrador, a quem chama João Trambelo. Ele explica muito bem porque é que escolheu este pseudónimo, eu compreendi, mas não sei explicar, quer dizer, sei, mas não vou explicar. E a certa altura ele questiona o binómio vida-morte e eu cito: homem, sabes bem que passaste toda a tua história a refletir sobre dois impérios, o da vida e o da morte. De resto, a vida é um acontecimento entalado entre duas mortes. A morte da matéria inanimada para dar lugar à vida e a morte desta para de novo regressar à matéria. O João Trambelo privilegia a escala dos sentimentos timéricos. Nesta escala privilegia o medo e a angústia de facto e reclama um olhar sobre o sofrimento humano que ele identifica como campos, e cito, campos escuros lavrados pelo arado da reflexão
e regados com lágrimas humanas, lágrimas espremidas pela mão impiedosa da dor que frequentemente aperta a alma. Nesta obra, o João Trambelo vai, no fundo, questionar a forma como cada um de nós controla a liberdade interior e, portanto, deve tornear a dor da alma. Ele fala sem derrotismo, mas com racionalismo, quer dizer, embora mais racionalismo do que propriamente espiritualidade. E aqui é mais que evidente uma grande angústia existencial. Aliás, ele a certa altura o João Trambelo considera dois tipos de morte, a transcendente e a imanente. E diz ele que a primeira, que vem de fora, eu estou a dizer por palavras minhas, é alheia ao ser humano. E a segunda é a sua companheira em toda a vida. Diz ele, agora cito, em toda a sua marcha existencial, é a sua sombra mais longa ou mais curta, de acordo com a luminosidade das vivências. Pertence-lhe, reside na intimidade do sujeito, convivendo com o próprio eu. Esta é a que João Trambelo chama a morte natural. E depois dá exemplos muito interessantes. Então, nós temos uma candeia com azeite, não é? O azeite vai-se gastando e, naturalmente, que a chama se vai extinguir. É tudo natural. Como é natural o fruto que está maduro cair da árvore e vir para a terra, de onde, afinal, ele nasceu. De onde brotou. Bom, sendo a vida algo inacabado, e aqui poder-me referir a Heidegger, algo inacabado e imperfeito, o João Trambelo termina justamente no seu comentário salientando, pondo em evidência esta imperfeição. Agora diz ele que há duas maneiras de encarar a morte. Um deles é inautêntico, que é aquele que vê a morte como uma espécie de teatralidade, digamos assim, e que acha que isso só acontece aos outros. E o outro é aquele autêntico que aceita como algo inexorável, pessoal, intransferível. Depois nada fica intacto. Naturalmente viver é cruel e agora estou-me a lembrar, vamos lá ver se isto me sai, no último diário, o Eugênio Lisboa fala justamente da morte e evoca um diário entre o Churchill e o Lord Aylsham, em que o Churchill pergunta, você acredita em depois da vida? E responde-lhe o outro, sim, estou nisso. Quer dizer, ele estava a sentir a morte já a caminhar. Bom, referi-me a dois médicos que são autores destas obras, que são especialistas em dores físicas e em dores morais, mas que tentam a aceitação menos dolorosa da inevitabilidade da morte. São homens que se dirigem aos outros homens e que o fazem avisando, e aqui cito João Trambelo, vê homem, que é exatamente a mortalidade que dá sentido à imortalidade. Já pensaste no que seria a vida se o homem fosse imortal? Imagina tu que se descobriria um remédio eficaz para a morte. Que sentido tinha a vida? Todo o naipe de relações interpessoais, mesmo familiares, se pervertia. Aliás, esta ideia foi passada também há bocado no exemplo de trás. Ora, as experiências clínicas destes dois médicos, de Maia Gonçalves e de João Trambelo / Carlos Mota Cardoso, eu acho que contribuem para atenuar o sofrimento do caminhante, talvez menos o deles, porque eles, de facto, nunca se esquecem, e é isto que dá título à minha comunicação, eles não se esquecem ao longo da vida que as flores se compram em processo de morte e que a sua longevidade é uma aprendizagem extremamente delicada e extremamente contínua. Deixem-me dizer-vos que a leitura destes dois livros, um é de 2017, outro é do final de 2018, aliás ainda nem foi apresentado, eu é que já tive o privilégio de o receber. Deixem-me dizer-vos que a leitura destes dois livros tranquilizou-me bastante e penso que me tranquiliza a mim e que tranquiliza a maior parte das pessoas. Acho que uma das grandes vantagens do século XXI é nós sabermos, em parte, conviver com a morte e ter, sobretudo, os católicos terem uma aceitação serena da sua inevitabilidade, ainda que o sofrimento exista, é a única certeza que temos na vida. Obrigada, espero ter-me despachado.